Nesse momento, vamos começar a sessão ordinária do dia 19/6/2020. Declaro aberta a sessão. Convido a vereadora Lindorena Aragão para fazer a leitura da Bíblia. Seu áudio, vereadora. Bom dia a todos. Eu irei dar continuidade à leitura do Salmo 37, que eu li na última sessão, e vou ler mais alguns versículos desse Salmo. O injusto toma emprestado e não devolve, mas o justo se compadece e dá. Os que ele abençoar possuirão a terra, e os que ele amaldiçoar serão excluídos. Deus garante os passos do homem e se compraz com o caminho dele. Quando tropeça, não chega a cair, porque Deus o sustenta pela mão. Fui jovem e hoje sou velho, mas nunca vi um justo abandonado, nem sua descendência mendigando pão. O dia dele se compadece e empresta a sua decência. Isso é uma bênção. Evite o mal e pratique o bem, e você terá uma casa para sempre, porque Deus ama o direito e jamais abandona seus fiéis. Os malfeitores serão para sempre destruídos, e a descendência dos injustos será iluminada. Os justos vão possuir a terra, e nela habitarão para sempre. A boca do justo fala com sabedoria, e sua língua explica direito. Pois ele tem o coração a lei do Senhor Deus, e seus passos nunca vacilam. O injusto empreita o justo, e procura levá-lo à morte. Deus, porém, não o entrega nas mãos do injusto, e no julgamento não deixa que ele condene. Espere em Deus e observe o seu caminho. Amém. Amém. Muito obrigado, vereadora Lindolene. Eu agora coloco a ata da última sessão em votação. Como vota o vereador Carlos Henrique? Voto sim, senhor presidente. Vereador Alex? Voto sim. Vereadora Lindolene? Voto sim. Vereador Oisaniel? Voto sim. Vereador Daérlio? Vereador Daérlio? Voto sim, senhor presidente. Vereador Chapreu? Voto sim, presidente. Vereador Mário Cardoso? Sim. Vereador João Amorim? Sim. Eu também voto sim. Aprovado a ata da última sessão. Agora a gente vai dar início na ordem do dia. A matéria que nós temos no dia hoje, a ordem do dia, nós temos o requerimento do vereador Alex e o decreto da administração da prefeita, e temos a leitura da ata da audiência pública. Eu convido aqui a nossa secretária aqui, competente Mocinha, para fazer a leitura da ordem do dia. Requerimento número 02/2020. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Monção. Senhor presidente, o vereador que este subscreve, com assento nessa Casa Legislativa, vem perante Vossa Excelência solicitar a inclusão do presente requerimento para apreciação e votação do plenário e, se aprovado, seja enviado à senhora Cláudia Deline Oliveira nos Rala, prefeita municipal. Requeiro o seguinte pedido de providência: que seja autorizado pelo Poder Público Municipal, nos usos das suas atribuições legais e constitucionais, no enfrentamento à Covid-19, a volta das atividades religiosas em toda a circunscrição municipal, tendo como base a portaria número 38 do Governo do Estado do Maranhão,
que autorizou a volta das supracitadas atividades em todo o estado maranhense, desde que atendidas todas as medidas preventivas gerais já adotadas pela OMS, Ministério da Saúde e SES Maranhão, Secretaria de Estado do Maranhão, de Saúde do Maranhão, e as específicas previstas na aludida portaria estadual. Justificativa. Tal requerimento tem por finalidade atender o anseio das organizações religiosas que vêm sofrendo bastante com a paralisação das suas atividades, sobretudo o segmento das igrejas evangélicas e católicas em nosso município, que esperam incessantemente pela possibilidade de cultuar as suas divindades. Quero deixar claro que tal medida não visa atingir apenas as igrejas evangélicas e católicas, mas todas as organizações religiosas do município de Monção. Dessa forma, na última quarta-feira, dia 10 de junho de 2020, o governo do estado do Maranhão expediu a portaria número 38, autorizando as entidades religiosas de todo o estado a reabrirem seus templos com as devidas medidas sanitárias. Por conta disso, em decorrência dos vários apelos que líderes religiosos fizeram a mim, estou requerendo ao governo municipal, na pessoa da excelentíssima prefeita Cláudia Delina, que, adotando todas as medidas sanitárias já estabelecidas pela OMS, Ministério da Saúde, Secretaria Estadual da Saúde, SEMUS, Monção, e as medidas específicas elencadas na mencionada portaria estadual ou outras que entender pertinentes para evitar a propagação da Covid-19. Autorize o funcionamento das organizações religiosas, principalmente as igrejas evangélicas e católicas do município de Monção. Portanto, apesar do momento tão difícil que estamos passando, não podemos esquecer do papel social que representa as organizações religiosas para o Estado democrático de direito, que tem alicerce na Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5º, inciso 6º, entre outros dispositivos constitucionais. Por essas e outras razões, peço que Vossa Excelência faça uma análise minuciosa do quão é importante a realização das atividades religiosas em nosso município, na ocasião em que muitas pessoas precisam de assistência religiosa para tentar amenizar os efeitos psicológicos trazidos por este horrendo vírus que nos assola. Monção, 19 de junho de 2020. Nestes termos, pede deferimento Alex Lima Carvalho, vereador. Temos o ofício número 044/2020, da Prefeitura Municipal, que o assunto é a solicitação de reconhecimento do estado de calamidade. Excelentíssimo senhor presidente, venho perante a Vossa Excelência, por meio deste instrumento, respeitosamente encaminhar o decreto de calamidade número 012/2020 e sua prorrogação, o decreto número 014, para o reconhecimento do estado de calamidade pública no município de Monção e, consequentemente, homologação por essa egrégea Casa Legislativa. Desde já, renovo os laços de estima e agradeço antecipadamente a atenção dispensada. Francisco Aurino Garcês Neto, chefe de gabinete municipal. Mensagem número 03/2020. Senhor presidente e senhores vereadores, por força do decreto de calamidade número 12/2020 e sua prorrogação no número 14/2020, solicito a Vossa Excelência e seus pares o reconhecimento do estado de calamidade no município de Monção e, consequentemente, homologação por essa egrégea Casa Legislativa. O estado de calamidade foi decretado, pois, como é do conhecimento de todos, o número de casos no município teve um aumento considerado e, como medida jurídica, o decreto acima veio dar legalidade necessária para o combate e ajudar no controle. Vivemos sob a égide
de pandemia internacional surgida pelo Covid-19, novo coronavírus, o qual ocasiona infecção humana e declarada pela OMS, Organização Mundial da Saúde, em 11 de março do ano em vigência. Essa situação exige medidas céleres e eficazes para evitar o colapso na saúde pública municipal, afetando também o setor econômico de nosso município como um todo. Nesse cenário de incerteza, o ente público municipal não ficou inerte com a situação e vem tomando todas as medidas que estão ao seu alcance e como medida jurídica para conter o avanço do Covid-19 e também para viabilizar o funcionamento do município de Monção nesse período de enfrentamento. Decretou o estado de calamidade, o qual envia essa augusta casa para homologação em caráter de urgência. O gabinete da prefeita municipal de Monção, estado do Maranhão, 18 de junho de 2020, Cláutenes Deline Oliveira nos Rala, prefeita municipal de Monção. A mensagem está acompanhada do relatório das intensificações de enfrentamento do Covid-19 em Monção. Ata da prestação de contas do primeiro quadrimestre do Executivo Municipal, referente ao exercício de 2020, apresentada em audiência pública online, realizada no dia 12 de junho de 2020. Aos 12 dias do mês de junho do ano de 2020, às 11 horas, sob a presidência do presidente da Câmara Municipal de Monção, vereador Luiz Alfredo Garcês Anjos, em atendimento ao artigo 9º, parágrafo 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal, realizou-se a audiência pública com a finalidade de apresentar e avaliar o cumprimento das metas fiscais referente ao primeiro quadrimestre de 2020 da Prefeitura Municipal de Monção, que tem como responsável a senhora Cláutenes Deline de Oliveira nos Rara, prefeita municipal. Se fizeram presentes Luciano Rabelo de Moraes, contador do município, Emanuel Henrique de Araújo Silva, controlador interno do município, Moisaniel Marques Amorim, Daérlio Barros Oliveira, Alex Lima Carvalho, Carlos Henrique Costa da Silva, Evandro Maciel Aranha, Erioncélio Pereira Silva, Jackson Pinto dos Santos, João Amorim de Souza, Lindolene Lima de Andrade e Mário de Oliveira Costa, vereadores. Iniciada a audiência, o vereador Luiz Alfredo Garcês, presidente da Câmara, convidou o contador do município, Luiz Luciano, para fazer a apresentação do balanço de metas fiscais. Durante a exposição da audiência pública, foi feita a demonstração de metas de receita, de despesa, a situação em que se encontra o município. A demonstração foi feita com base na execução orçamentária financeira e patrimonial referente ao primeiro quadrimestre do ano de 2020. Concluída a demonstração, foi retirada as dúvidas e respondidos os questionamentos feitos pelos vereadores. O vereador João Amorim de Souza, presidente da Comissão de Finanças, não ficou satisfeito com as respostas do contador Luciano, alegando que o seu questionamento em relação ao município de Monção encontrasse na lista dos municípios irregulares na avaliação da transparência do jurisdicionado junto ao TCE Maranhão. O vereador João Amorim comunicou ao presidente Luiz Alfredo que não faria mais uso da palavra, pois o contador não estava respondendo o seu questionamento. Em seguida, o presidente agradeceu a presença de todos e, não havendo mais nada a tratar, a audiência pública foi encerrada, na qual, para constar, lavou-se a presente ata, que, após lida e aprovada, vai assinada pelo presidente devido à audiência ser realizada no sistema home office. Monção 12 de junho de 2020. Em tempo,
O vereador João Amorim protocolou na Câmara Municipal relatório da audiência pública feito por ele, justificando seu voto desfavorável à ata da audiência pública realizada no dia 12 de junho. O referido relatório está anexado à ata. Pode ler. Eu vou fazer a leitura aqui do relatório do vereador João Amorim. Senhor presidente, é o João Amorim de Souza, vereador, vem através do presente informar a Vossa Excelência que no último dia 12 de junho de 2020, participei da audiência pública realizada via online, com a presença dos vereadores e os senhores Emanuel, conhecido como seu controlador do município de Monção. O senhor Luciano, contador do município, para apresentar relatório de gestão fiscal do quadriênio, janeiro, fevereiro, março, abril de 2020. Deu-se início aos trabalhos, começando o senhor presidente passar a palavra para o contador, fazer a explanação dos dados contábeis do município e, após as suas explicações, abriu-se espaço para as perguntas. Quando chegou na minha vez, me dirigi ao contador do município, enumerando 2 perguntas iniciais. Por que as receitas tributárias no item IRRF, no quadrimestre, resultado apurado, já estava próximo do orçado para o ano todo? E o ISSQN já estava próximo da metade. Essa foi a primeira pergunta. Segunda, fiz o contador, senhor Luciano, porque o município de Monção constantemente estava na lista dos municípios irregulares na avaliação da transparência do jurisdicionado junto ao TCE Maranhão. Nesse momento, o contador se esquivou de responder e não respondeu à minha pergunta, alegando que este assunto estava fora de contexto da audiência pública. E daí para frente ficou falando coisas irrelevantes quanto à minha réplica. Falei que esta pergunta tinha tudo a ver, o setor competente e responsável por estas informações e o contábil. Outros informam que este relatório é uma exigência legal e o prazo de apresentação no TCE e até o 30º dia do mês subsequente ao término do quadrimestre, o que não aconteceu até hoje. Em anexo, estou enviando-lhes cópias da real situação do relatório 155/2020. Aproveito a oportunidade para antecipar minha posição como vereador deste município em relação a esta audiência. Sou contra as informações prestadas pelo contador, porque eu mesmo não respondeu os meus questionamentos técnicos, que, no meu ponto de vista, deveriam ser dados, mas não foi. Por tudo isso, não tem a minha aprovação. Eu agora dou início ao pequeno expediente. Eu convido o vereador Alex para fazer uso da palavra. Bom dia. Quero, nesse momento, cumprimentar a mesa, a pessoa do presidente da casa, Luiz Alfredo. Quero cumprimentar os demais vereadores desta casa. Quero dar um bom dia a todos e pedir, nesse momento, que Deus continue abençoando a cada um de nós, abençoando as nossas famílias e nos ajudando em tudo, nos dando sabedoria e entendimento. E eu quero, nesta manhã, nessa sessão, em poucas palavras, falar um pouco sobre o requerimento da minha autoria, que está hoje na pauta para ser aprovado ou não. Quero desde já pedir o apoio dos meus nobres colegas vereadores,
para, durante a sessão, estarem analisando o requerimento e, na possibilidade, dando o seu voto. E o que levou eu, como vereador, elaborar esse requerimento e está dando entrada na casa. Nós sabemos que, diante dessa pandemia, está assolando o mundo, o Brasil. Nós sabemos que no Brasil já está se aproximando de 50 mil pessoas de óbitos, de pessoas que já morreram por consequência desse vírus. Mas nós observamos, e eu quero colocar para os meus colegas, que fiz o requerimento baseado na portaria do Estado, a portaria 038, do mês de junho agora, que foi divulgada no Diário Oficial, né, do governo do Maranhão. Então, diante de uma conversa também que o governador teve com alguns líderes religiosos do estado do Maranhão, eles chegaram a alguma conclusão que já estava na hora de flexibilizar as instituições religiosas do nosso estado, e por esse motivo eu estou entrando com esse requerimento, pedindo essa flexibilização das instituições religiosas do nosso município, né? Haja vista que, quando você sai para a rua hoje, na cidade de Monção, a gente observa várias pessoas já andando na rua, pessoas até mesmo sem usar máscaras. E a outra questão, já foi até debatido nesta casa aqui, defendido, a questão das outras instituições que não são essenciais também já estão abertas. Você observa, em porta de bancos, em porta de lotéricas, uma fila enorme de pessoas. Então, eu não vejo porquê de não flexibilizar, nesse momento, as instituições religiosas do nosso município. Hoje a gente observa que eu acho que as pessoas já até perderam o medo desse vírus, certo? Porque a gente observa várias pessoas na rua, pessoas sem usar máscara, pessoas, como eu já falei, em porta de bancos, em comércio. Então, eu achei, nesse momento, favorável entrar com esse requerimento. E outra questão também, devido a alguns argumentos de alguns líderes religiosos também do nosso município, da nossa cidade, que também fizeram esse pedido, né, na questão da flexibilização dessas instituições religiosas. E, lógico, que quando você vai ler a portaria, você vai se deparar com alguns protocolos sanitários. Da mesma forma, eu não especifiquei no regimento, mas vai ficar ao critério da gestão do município, tratar essa questão. E eu quero dizer que essa semana o secretário de Saúde ele já esteve reunido com algumas lideranças religiosas do município e, graças a Deus, eles chegaram nesse consenso, né? Chegaram nesse consenso da flexibilização das instituições religiosas. Lógico que tem que ser com grande responsabilidade. Cada líder religioso ele vai ser responsável, certo? O decreto vai vir com essa responsabilidade. Cada líder vai ter a sua responsabilidade de tomar todos os cuidados devido para que o coronavírus não venha atingir o maior número de pessoas dentro das igrejas, né? Então,
tem que ter todo esse protocolo sanitário no processo, certo? Distanciamento, uso de máscara, lavar as mãos, gel, álcool gel. Os cultos vão ser feitos em 2 horários, a duração de 1 hora somente. As pessoas de risco, do grupo de risco, não irão ainda participar dos cultos, certo? Crianças, pessoas idosas, e com todo o cuidado devido, com todos os protocolos sanitários que hoje as instituições responsáveis do nosso país, elas pedem, certo? Então, eu queria falar um pouco sobre o requerimento, sobre essas questões, né, que eu, na minha opinião, e na opinião de alguns líderes, lógico que nem eu tenho acompanhado a opinião de alguns líderes religiosos da nossa região. Tem líder religioso da nossa região que, no momento, ele acha que não é o momento certo, ele não vai aderir nenhum requerimento ainda, ele acha melhor esperar mais um pouco. Já tem outros que já defendem essa questão, né? Então, por isso vai ser colocado essas medidas, esses protocolos no decreto. Eu tenho certeza que o último decreto da prefeita está terminando hoje, dia 19, e eu acredito que talvez amanhã, ou segunda ou terça-feira da outra semana, ela já está divulgando o novo decreto, né, no município, de mais 15 dias ou 10 dias. E eu acredito que como foi tratado na reunião, que nesse decreto vai vir todas essas medidas e vai ficar a responsabilidade de cada líder religioso, né, dentro da sua instituição. Então, quero só agradecer mais uma vez a compreensão dos nossos colegas, quero desejar um excelente dia para todas as pessoas que estão nos ouvindo nesta manhã e pedir que Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Vereador Alex. Opa! Só que o decreto já está aqui com a gente já, para ser votado o decreto. O decreto já está aí, né? Já está com a gente aqui. Até seria importante eles terem até mandado para a gente, né? Para a gente fazer uma leitura antes. Vocês colocaram no grupo o decreto? Não, porque chegou há pouco tempo para a gente, entendeu? Mas eu acredito, que nem eu falei, eu acredito que como já teve a reunião do secretário com esses líderes, eu acredito que ele já foi colocado aí no decreto. E agora mesmo de manhã eu perguntei para o secretário de saúde, ele me disse que talvez amanhã ou segunda-feira eles iriam publicar esse decreto, né? Certo. Mas o requerimento é só para reforçar. Tá ok, ajudar. Valeu. Obrigado aí, vereador, por sua explicação aí pelo seu requerimento. Presidente, diga. E se o senhor puder pedir para a mocinha colocar aí no grupo, seria bom, para a gente pelo menos dar uma lida aqui antes da gente, no final da sessão, né? Tá ok. Vereador João Amorim de Souza. É só um expediente, não é isso, presidente? É sim. Tá. Bem, colegas, bom dia. Queria dar um bom dia em nome para toda a mesa diretora, em nome do excelentíssimo senhor presidente, colegas vereadores, e o público que nos assiste. Bom dia especial para todos vocês. Em primeiro lugar, eu queria me referir ao requerimento do meu nobre colega, do vereador Alex. Excelência, não é nada assim contra o seu requerimento pessoal, é a questão do momento. Acho que você sabe que, possa que até que seja o vereador mais medroso, possa que seja eu, não sei, assim. Mas isso aí eu nem me baseei muito por essa questão aí, estão me ouvindo bem? Dessa questão aí dos levantamentos dos especialistas, eu vou mesmo dentro da nossa realidade.
eu vejo até um contrassenso se o secretário do nosso município concordou com essa situação. Aí eu fico, sinceramente, vereador, uma posição dúbia do que eu penso a respeito. Porque foi enviado um decreto aí com todo o histórico do nosso município, que não está nada bem, né? Eu vejo o contágio ainda lá em cima, para o número de habitantes que nós temos é muito alto. Aí ele dizer que as coisas já estão controladas, quer dizer que bota no decreto uma coisa e fala outra fora do decreto. Então, assim, mas pelo que a gente acompanha aqui, a gente vê a nossa realidade aqui, eu não tenho, nesse momento, vereador, não teria o meu voto. Até pelo seguinte, eu particularmente, eu também estou muito, eu sou católico, né? Acho que nessa situação de pandemia, todos nós ficamos muito querendo ir na igreja. Assim, eu também gostaria muito, até que eu não era muito frequentador, mas assim, eu estou com aquele sentimento que eu tenho que exercer o meu papel mesmo, porque só Deus mesmo é que nos salva e que nos tira dessa situação. Então, vereador, até preservando, até assim, as pessoas, né, para evitar um pouco esse contágio, no momento, eu não teria meu apoio, mas por causa disso, não é além nada disso aí, você me entendeu? Então, essa é a minha posição referente ao requerimento. É só essa questão aí, minha mesmo, pessoal, de preocupação, nada de mais além disso. Agora, fala aqui do nosso, primeiro do projeto, que está mais na frente. Senhor presidente, eu acredito que já passou tempo demais. Às vezes, as pessoas, eu não sei nem o que é que pensa da realidade. Eu, como vereador, a Câmara tem um setor jurídico, e eu confio no setor jurídico da Câmara. Eu acho que o presidente também confia, porque se não confiasse, eu não teria mais trabalhando com ele. Como é que a gente vai colocar, eu como relator vou colocar que eu vou consultar uma assessoria externa? Está na ata. Eu acabei também de votar aprovando, está na ata. Se está em ata que não está pronto, vai consultar uma assessoria externa. Fica um negócio mal explicado. E o excelentíssimo senhor presidente, é uma decisão, essa aí é uma situação que não pode mais pendurar essa situação que está aí com essa relatoria. Chama o presidente da comissão e você pode, a mesa diretora da Câmara, desta casa, pode tomar uma decisão monocrática, simples. Nomeia um relator, manda o projeto para o plenário, quem decide são os vereadores. Não sou eu, não é o presidente, não é vereador, não é relator, não é presidente de comissão, quem decide é o plenário. Que o plenário decidir, temos que acatar. Agora, eu não posso botar um projeto debaixo do braço e dizer não está aguardando a minha relatoria. É um negócio extremamente feio e contra todas as normas legais do nosso regimento interno. Eu acho que cabe ao senhor presidente resolver essa questão. Tome uma decisão e bote para votar. Quer dizer que a gente não vai votar os outros projetos, porque esse aí realmente está parando toda a situação por uma simples... Você já imaginou se o relator não vier na próxima sessão? Aí vai ficar para o segundo semestre. Então, é uma coisa que eu não concordo. Esse é o meu ponto de vista referente ao projeto. E quanto à audiência pública, até comecei minha fala agora, o controlador me passou um outro demonstrativo, aquela posição que eu mandei aí para a Câmara, já com regular. Então, isso aí fica evidente, colegas vereadores. O meu posicionamento era correto. Era não, está correto. Essa correção que foi feita agora, foi feita depois do dia 12. Então, lá no site do TCE, e naquele dia lá que o contador acessou, dizendo que o site estava fora do ar, eu, por exemplo, estava aqui no meu celular, estava plenamente no ar. Acontece porque estava exatamente como eu mandei para a Câmara, irregular. Hoje eu acredito que já está regular, porque já mandaram aqui para mim, está com 2 minutos que eu recebi. Então,
essa questão, vereador Alex, o vereador Laércio, Mário, Chapreu, o Daniel, o vereador Adolene, o vereador Alfredo, é uma questão, é assim. Eu acho que nós temos que ter humildade para tudo. Errar, eu posso errar. O que não é? Não é porque, às vezes, o cara é formado, tem doutorado, tem isso, tem não sei aquilo, mas o erro é humano, gente. Mas ficou dentro das minhas perguntas, eu não fiz nenhuma pergunta que não estava dentro do contexto da discussão. Ele disse que as minhas perguntas não estavam dentro da realidade, da discussão. Se o relatório exige, é uma exigência legal, para liberar, para o portal, para estar tudo correto, é uma exigência, que tem que ter o relatório de gestão fiscal do quadrimestre, e o quadrimestre encerrou no mês de abril. Então, nós já fizemos uma audiência dia 12, já estava fora do prazo. Como é que não está no contexto, meu amigo? Mas ficaria muito feio, na concepção do contador, ficaria muito feio para ele admitir que ele estava errado. Tipo aquela coisa, uma câmarazinha de vereador vai dizer que eu estou errado, eu sou o cara que sei de tudo. Eu acho que não é por aí. Eu acho que ele teria que ter humildade, responder meus questionamentos e chegar e dizer, olha, vereador, realmente, eu botar a culpa lá em quem que ele quer que seja, lá no funcionário dele. Olha, vereador, isso aqui o pessoal deixaram de informar e vamos informar agora e corrigir a situação. Ótimo, mas não é querer descaracterizar os meus questionamentos. Isso aí eu tinha mais perguntas para fazer, mas que eu vi que não ia levar a lugar nenhum, eu achei por bem encerrar e emitir a minha posição. Por quê? Porque ele ali, né, nessa audiência, ele se via todo mundo chamando ele de doutor para cá, doutor para lá. Assim, no meu ponto de vista, os pronomes de tratamento eu trato nas horas adequadas. Vossas Excelências, eu trato meus colegas vereadores, em plena sessão. Lá fora, não, é meu colega, meu amigo e tal, mas lá no recinto são as excelências. Nós que somos autoridade. Ele foi para lá para responder as nossas respostas, ele foi para lá para responder as perguntas, como um prestador de serviço foi tratado. A autoridade lá são os vereadores para fazer perguntas. O cara vem dizer que é fora de contexto, meu amigo. Então, esse foi o meu descontentamento correto. E fiz alguns questionamentos que eu acho que um orçamento, quando eu falei do IRRF, que é o imposto de renda, das receitas, ali se você faz uma previsão que você vai ter uma arrecadação de 6 mil, e quando chega no quadrimestre você já tem 5 mil, então está para fechar. Isso aí não tem contabilidade mundial, né? Será que uma contabilidade mundial vai dizer que 2 mais 2 não é 4? Então fica difícil. Então são essas coisas que as pessoas às vezes querem que entrem na cabeça da gente e não dá. Eu acho que deu para... Eu não vou me alongar muito aqui, eu vou passar aqui para a questão da LDO. A LDO, que teve uma reunião segunda-feira, ótimo, dei minha posição lá, conversei com o controlador. Com certeza verificaram que não, Morito, a posição está certa, eu sei que está certa. Não é que a gente sabe de tudo. Se eu também estiver errado, me convenço que eu estou errado, sem problema nenhum, peço desculpa. O que eu acho da LDO? Nós vamos até fazer isso por escrito, porque na LDO, no PPA, meus amigos, vereadores, excelentes colegas, na LDO, no PPA, foi prevista uma receita de 119 milhões para esse período agora de 2021. Só que veio uma LDO com a receita prevista para 145 milhões. Aí não podemos nem falar que tem uma lei que nós votamos ano passado, que eu até contestei, que ela está com 130 milhões e é 132. Mesmo se ela estivesse valendo, ela ainda teria menor. E não pode ter esse disparate. Agora, vereador Daércio, um exemplo. Poxa, se você tem uma corrente líquida, uma despesa de corrente, uma receita de corrente líquidas de 81 milhões,
dentro desse contexto inflacionário, que todos nós aqui sabemos que não está uma inflação gigantesca como era aquela coisa louca lá antigamente, que não era uma coisa descontrolada. A inflação está praticamente controlada. Então, você não pode, vou dizer que vai ter um aumento aí de receita aí de quase 100%. Então, isso aí eu discordo. Eu até já pedi para que eles façam uma adequação, ou façam uma adequação nessa LDO com esse valor de 140 milhões, que eu acho que é um absurdo, ou quando não, faça um projeto de lei para ser corrigindo o PPA. Então, são duas coisas que eu acho que tem que ser feita essa discussão, não, essa correção. Aí, se a gente vai e discorda, o cara, não, isso aqui não está no contexto, então fica difícil. Então, uma próxima audiência, se a pessoa contratada lá para prestar os esclarecimentos, se ele não tiver com a disponibilidade de realmente responder os questionamentos, principalmente minha, como presidente da comissão, desculpa, que tenho que dar o meu parecer, fica difícil de participar. Então, essa é a minha opinião a respeito da LDO, que está em análise para a gente dar um parecer. Eu até convido meu colega, vereador Carlos Henrique, e o outro membro, o vereador Billy Grance, para a gente, depois dessa sessão, a gente conversarmos a respeito dessa aí, tipo, home office aí com a comissão, para a gente debater sobre essa LDO, para a gente não ficar também, não cair na mesma situação de não dar uma posição. Eu lhe convido para a gente fazer uma reunião aí, home office aí, depois da sessão da Câmara. Então, são as minhas posições, que eu estou deixando bem claro para meus amigos, para meus colegas. Falar nisso, o vereador, o presidente não botou em votação a ata, né? Eu não sei se ele esqueceu, não sei. Eu ainda vou botar, Amorim. Tá. Então, desculpa, desculpa. Tá. Então, essa é a minha posição para os colegas. Não sei se alguém se entenderam o meu posicionamento. Mas eu tenho certeza que para alguma coisa serviu, colegas. Porque teve uma reunião segunda-feira no Executivo e hoje já me mandaram aqui, o controlador mandou dizendo que está normal. Aí, veja bem, foi melhor para quem? Para mim ou para resolver a situação do município que ficou normalizado de ontem para cá? Então, é isso, você tem que cobrar, mas tem que cobrar mesmo, rapaz, porque às vezes as pessoas... É muito difícil você contratar e na hora o cara não fazer as coisas direito. Lá no final, quem paga o pato é o gestor. Então, eu fiz essas explicações. Quem, por exemplo, no caso, o prestador de serviço, não estiver gostando, meu amigo, paciência. Mas eu sou vereador, é do povo de Monção. Foi eles que me botaram para representar, então eu tenho que ter, no mínimo, responsabilidade com a minha função de vereador. E queria dizer, presidente, que com essa ideia aí de a gente realmente trabalhar, fazer umas sessões aí no mês de julho, concordo plenamente com Vossa Excelência. Nós vamos entrar num período aí pré-eleitoral que não significa que a gente não tem que ir para a reunião. Mas, às vezes, um não vai, isso e aquilo. Então, tem umas questões aí, como o próprio vereador Daércio falou, que a gente tem que discutir. E não só do Legislativo, e dentro também do Executivo, também, que vai mandar a situação de prefeitos, vice-prefeitos, secretários, os demais cargos de comissão, a estrutura em si, tanto do Legislativo como do Executivo. Então, realmente, é uma excelente ideia, presidente, mas, como eu estou dizendo, quem decide é o plenário. E o que o plenário decidir, a gente dá para acatar. Eu queria simplesmente aqui agradecer aos colegas, o presidente e a todos um excelente bom dia. Bom dia, vereador. Muito obrigado por suas palavras. Vereadora Lindolene. Senhor presidente, caros colegas, um bom dia a todos mais uma vez. O assunto que eu irei falar hoje é sobre referente à lei que foi promulgada, a lei número 11.000
274/2020, que é referente ao projeto da Lei número 100/2020, que vem da Assembleia Legislativa, que fala sobre parcelamentos de empréstimos consignados para servidores públicos e de iniciativa privada. Esse assunto ele está muito debatido hoje em nossa cidade, está tendo uma cobrança muito grande. Eu acredito que os colegas vereadores também estão recebendo mensagens via WhatsApp, ligações de servidores municipais, querem saber o posicionamento do Executivo com relação a esses empréstimos, que, de certa forma, a maioria quer que não seja descontado esses 3 meses e uma minoria quer que o dele seja descontado. No início dos primeiros decretos, a partir de lá para o final de março, eu presenciei a secretária de Finanças procurando o banco para ver uma forma de não descontar esses empréstimos, porque nós iríamos viver um momento de queda da economia, né, de mundo, e nossa cidade também iria sofrer com isso. E logo em seguida, em uma sessão, na nossa primeira sessão, foi colocado um requerimento do vereador Sargento Reis, né, que por sinal foi aprovado, e quando foi falado ao banco, o banco falou que teria que ter uma lei, certo? Que foi aprovada no Congresso, os senhores são sabedores disso. Quando foi sancionada essa lei, começou os questionamentos na cidade, como era que o Executivo iria fazer. Quando a lei foi sancionada, eu tive conhecimento que a secretária de Finanças, a senhora Kedma, levou um ofício ao banco. Ela tem a cópia desse ofício recibado pelo gerente Patrick, onde ela informa que não iria mais fazer os descontos por 3 meses dos consignados, que são os empréstimos em folha, né? E ele disse que ia oficializá-la, dar uma resposta oficial a ela. Com tudo isso, eu procurei também mais informações com o gerente atual do banco, da agência de Monção, agência 8190-6, e, no entanto, ele me falou que até o momento não tinha nenhuma informação. Nessa última semana, os questionamentos foram só aumentando, e as redes sociais mostram isso, né? Muitas pessoas cobrando, a gente recebe mensagens que são postadas em grupos. Eu acredito que os senhores também estão recebendo essas mensagens. E, mais uma vez, eu questionei a secretária, ela me falou que está aguardando o ofício do banco de resposta. Falei também com o seu ontem e falei com a prefeita. Eles me pontuaram a mesma situação que a Kedma me pontuou. Aí os servidores, eles apontam que outra cidade já está fazendo isso. Como as cobranças estão intensas a cada momento, eu liguei para o Patrick, que é o diretor da agência de Pindaré. Ele me informou que não depende do banco, não depende exclusivamente do banco. O banco quer fazer, sim. Porém, essa gestão que a gente vive, que a gente está hoje, já viveu um momento muito complicado com essa questão desses consignados. Houve um tempo que a prefeitura estava descontando e o banco também. Aí houve um tempo que parou de descontar por alguns meses. Com isso, gerou muita confusão, muito desconforto entre gestão e o servidor público. Eu acredito que os senhores lembram disso. E foi isso que o gerente também me colocou. O que ele me falou? Com relação a que alguém questiona que outra cidade já está fazendo. Está fazendo, sim, mas são aquelas pessoas que já têm várias renegociações. Ele me citou exemplos de pessoas que têm empréstimo desde 2001 e que a cada tempo vai só renegociando esse empréstimo. Então, ela tem várias renegociações. Então, com isso, o banco está fazendo. Mas agora, ainda não está liberado. Eles estão aguardando. O que ele me falou? Que depende de uma atualização tecnológica, que depende do sistema. Foi o que o gerente me informou. E, com isso, ele está aguardando a resposta do jurídico do banco para que seja feita da melhor forma. Por quê?
a prefeitura comunica que esse mês não vai descontar, mas automaticamente o banco desconta. Então, vai gerar um desconforto para o servidor, para a gestão, para todo mundo, e vai dar uma confusão. Então, eles querem fazer tudo legalizado. O gerente me disse que o banco não está se negando de fazer. Porém, ele quer fazer legalizado para que não haja, mais uma vez, esse problema que a gente já viveu há 1 ano atrás, há 2 anos, porque isso acontece frequentemente. Frequentemente, quando sai pagamento, foi descontado 2 parcelas do meu empréstimo. Então, são esses contratempos aí. Então, o banco está dependendo dessa atualização tecnológica. A própria Kesma não sabe como fazer isso aí. Ela precisa de um sistema atualizado para que esses descontos sejam feitos, que não sejam feitos esses descontos, que saiu o dinheiro normal do servidor. Porém, está aí ainda um impasse. O banco ainda não tem uma resposta X, porque está aguardando um parecer do jurídico. E eu queria colocar isso em sessão, porque quem não assiste a sessão nesse momento vai ficar até 24 horas no Instagram, e logo, com 2, 3 dias, é passado para nós, e a gente pode estar passando via WhatsApp, e eles podem assistir, porque o questionamento é muito grande. Eu acredito que os senhores também estão sendo questionados com relação a isso aí. E aí eu estou colocando o que me foi passado, não são minhas palavras, são palavras do Patrick, diretor, gerente do Banco do Brasil, e palavras da Kesma. E outra coisa também, que está um grande questionamento também na cidade, por que o executivo não se manifesta? Anteontem, o presidente do Sindicato dos Servidores Públicos esteve com seu e com a Kesma, e eles passaram essa informação que eu estou colocando aqui. Ontem, ele esteve com o gerente Patrick, e ele passou por o presidente a mesma situação que eu estou passando. E não é passado por servidor, não sei por que não é passado. Talvez hoje está sendo colocado nas redes sociais, via WhatsApp, mas até ontem não estava. E eu acredito que também a comunicação, o diálogo tem que prevalecer. Se houve uma conversa entre o setor financeiro do executivo com o presidente do sindicato, teria que haver um manifesto da parte dele. E se houve essa conversa também entre ele, o presidente e o gerente do banco, ele também, de certa forma, já deveria estar passando essas informações à classe, como eu estou colocando. Ele conversou com o gerente ontem. Talvez hoje ele já esteja passando essas informações, né? Então, eu queria fazer essa colocação em sessão. Obrigada. Obrigado, vereadora. E, vereadora, sobre as informações da Câmara, fica no portal da Câmara, viu, vereadora? Só com relação a essa situação aí que o Dani falou, eu não sei muito bem, aí tem que ver com a jurídico da Câmara, para que isso pudesse, de fato, vir a funcionar, nessa questão desse adiamento desses descontos dos consignados, não seria para isso funcionar, não seria necessário a gente ter que aprovar uma lei para que pudesse estabelecer isso. Aí eu queria que o presidente depois pudesse ver com o jurídico da Câmara para ver essa situação. Tá certo, vereador. Eu vou ver essa questão com o jurídico aqui, ver o que a gente pode fazer sobre isso. Convido aqui a mocinha para botar em votação os requerimentos. E, presidente, Diga, meu irmão. uma questão aqui inadiável aqui. Olha, eu estou recebendo, o seu o controlador do município, né? É importante eu falar isso aí. Está me enviando aqui os demonstrativos já da regularidade do portal da prefeitura, regular. Para mim, eu combati semana passada, mas agora eu fico extremamente feliz por estar regular. Então, vê para o seu contato e vê para o da Câmara, peça para a nossa secretária distribuir para os demais vereadores. Tá ok. Ok? Porque aí eles vão ver o que estava irregular, que já está regular. Para mim, é uma alegria. Obrigado. Senhor presidente. Obrigado. Diga, meu irmão. Senhor presidente. Diga. Assim, em relação estava olhando aqui agora há pouco
fiz uma leitura do decreto, até porque a dona Mocinha tinha colocado o decreto aqui no grupo, mas como a Civinet, na internet que é da Civinet, estava com problema, né? Estava em manutenção. E agora ela reenviou para mim e eu estava dando uma lida aqui no decreto. E a gente observa, né, que o decreto aqui realmente não está bem claro a questão das instituições religiosas, entendeu? Que na questão do decreto, deu uma lida aqui, não está bem claro, então meu requerimento permanece e que durante esses 15 dias a gestão, os órgãos competentes, eles irão dar uma analisada nessa questão. Eu acredito que daqui a 15 dias já dá para a gente ver e principalmente a gestão aí para ver se dá para atender a questão deste requerimento, certo? Porque eu estava lendo o decreto aqui, não está bem claro a questão das instituições religiosas. Vereador, Eu falei, opa, deixa eu lhe falar. Eu quero, inclusive, falar diretamente com o presidente, para pedir para o pessoal do executivo, não sei se é o chefe de gabinete, para que quando ele vier enviar os decretos, para que ele possa ter uma antecipação antes, até para não causar constrangimento para o vereador que botou um requerimento, que, inclusive, vereador, teria meu voto. Só que eu estava lendo também aqui, decreto, ele fala assim da proibição, inclusive prorrogando, né? Eu estou até aqui com ele aberto aqui, ó. sim, As atividades ou serviços não essenciais, a exemplo de academias, igrejas, peças teatrais, bares, restaurantes, lanchonetes, lojas, estabelecimentos congêneres. Ou seja, ele está, assim, revogando novamente o decreto. Aliás, está prorrogando o decreto novamente. Então, para que não haja essa questão, esse alinhamento, coloque antes no grupo dos vereadores para que a gente possa ter acesso a ler, inclusive para não ter esse conflito de ideias, de pensamento. Eu acho que esse lugar aqui, o parlamento, é interessante, porque nesse momento aqui as discussões, as divergências, elas são interessantes, inclusive quando um vereador ele coloca um ponto de vista dele e o outro também é importante, é assim que funciona, e a gente faz hoje a democracia, né? Mas para que não haja esse conflito de pensamento, inclusive do requerimento do vereador Alex, que teria meu voto, quando o vereador Amorim disse que não teria o voto pelo explicou motivo, a gente entende perfeitamente, mas é justamente por isso, esse debate aqui é importante, porque são esses debates que vão traçar os rumos para a Monção, para a nossa cidade. Então, para que não haja digamos, esse mal entendimento, né, vereador Alex? Sim. Porque talvez você não teria nem colocado o requerimento se soubesse antes, né? Sim, Então, inclusive teria meu voto, tá certo? Por conta disso, deixa ele dizer, por conta da reunião ser hoje e terminar o decreto ontem à noite, ontem eles terminaram, aí eles puderam mandar só hoje de manhã, por conta da reunião ter sido hoje, que o tempo foi curto da gente poder também passar para vocês, entendeu? Porque eles Por que, presidente? decreto ontem. Porque assim, presidente, ó, o próprio decreto do Estado, eu estava acompanhando também aqui, ele fez a abertura no dia 1º de junho agora, entendeu? Então, como o município normalmente ele tem se baseado pelo decreto do Estado, pelo decreto da OMS e tudo, então é interessante ter esse alinhamento também, até para que não haja contrassenso nosso aqui, tá certo? Verdade. Obrigado aí, vereador. Então, a gente vai botar o decreto aqui, passar aqui para a mocinha, para botar a ata da audiência para ser votada, e o decreto aqui para a gente votar também, fazer o nosso parecer. A ata da prestação de contas, né, do primeiro quadrimestre do Executivo Municipal, referente ao exercício de 2020, que foi apresentada em audiência pública online, realizada no dia 12 de junho de 2020. A ata se conta em votação. Como vota o vereador Carlos Henrique? Senhor presidente, eu voto sim. Vereador Alex? Voto sim, presidente. Vereador Laércio? Voto sim, senhor presidente. Vereador João Amorim? Voto não. Vereador Moisanel?
Vereador Mozaniel, como vota? Presidente, eu vou votar sim, só que vou fazer uma ressalva aqui, até porque o próprio presidente Amorim, como líder do governo e também como presidente da comissão, né, a gente tem que levar isso em consideração, inclusive o posicionamento do vereador, até porque, como eu bem disse, preside a comissão e também é líder do governo, mas vou votar sim com essa ressalva. Vereador Mário Cardoso. Sim. Vereador Chapreu. Seu áudio, vereador. Libera o áudio. Voto sim. Vereadora Lindolene. Voto sim. Eu também voto sim. Aprovada a ata. Em relação aos decretos, o ofício que foi lido, ele encaminha o decreto de calamidade número 12, que todos os vereadores já têm esse decreto, e a sua prorrogação, que é o decreto número 14, para o reconhecimento de calamidade pública. A prefeita enviou a mensagem que foi lida agora há pouco, onde ela está pedindo que seja homologado esses dois, esse decreto número 14, né? Que ele prorroga e altera o decreto de calamidade número 12/2020 e institui novas medidas para o enfrentamento da Covid-19 do município de Monção em virtude do número crescente de casos do novo coronavírus. A mensagem, ela está acompanhada, foi postada lá no grupo, a mensagem é acompanhada de um relatório das intensificações de enfrentamento do Covid-19. Né? Então, aqui está o relatório da equipe, né, que fez das intensificações de enfrentamento do Covid-19. Tem a descrição atual da situação da pandemia no município de Monção. O relatório fala que tem o total de pessoas monitoradas, são 285 pessoas, pessoas testadas, 359, aguardando exames, tem 21 pessoas, suspeito, 21, casos confirmados, 197, pessoas recuperadas, 57, óbitos, 13. Bom, então, está aqui eu vou ler aqui só as considerações finais desse relatório. Ele faz assim: a estratégia saúde da família é porta de entrada do Sistema Único de Saúde durante esta epidemia. Nossa equipe tem papel fundamental na resposta, oferecendo atendimento resolutivo, além de manter a coordenação do cuidado com a identificação precoce de casos que devem ser manejados. A atual pandemia representa um desafio à saúde pública e às entidades governamentais. Dessa forma, torna-se imprescindível tomar as devidas medidas para o controle, combate e prevenção para garantir condições de segurança e qualidade de vida à população e profissionais que estão à frente destas ações. Mesmo sendo ainda difícil a identificação dos focos de transmissão, podemos dizer que após analisarmos as fichas, as quais foram coletados dados dos casos confirmados em nosso município, avaliamos que a contaminação foi comunitária, sendo a maioria dos pacientes tiveram em locais de aglomeração. Portanto, é necessário agir, para isto estamos intensificando nossa campanha de combate ao Covid-19 com o lema Fique em Casa, Monção. Para esse fim, orientar nossa população sobre a importância de seguirmos os protocolos e decretos estabelecidos. Dessa forma, melhorar nossas ações de acordo com o cenário de transmissão em Monção. Monção, 16 de junho de 2020, Ricardo Soares de Almeida é o secretário municipal de saúde. Então, está aqui o decreto número 14, ele prorroga e altera o decreto de calamidade número 12/2020 e institui novas medidas para o enfrentamento da Covid-19 do município de Monção em virtude do número crescente de casos do novo coronavírus. O decreto está em votação. Como vota o vereador Carlos Henrique? Senhor presidente, eu voto sim.
Vereador Alex. O decreto, né, velho? É o decreto. Certo, eu voto sim com essa ressalva que eu acabei de falar, que o decreto não está bem claro em relação às instituições religiosas e que meu requerimento permaneça em votação também. Ah, tá. Vereador Daérlio. Voto sim. Vereador João Amorim. Vereador, presidente, só um esclarecimento antes do meu voto. Eu voto sim no decreto, né? Porque, mais uma vez, eu vou justificar meu voto não no requerimento, porque seria um contrassenso. Me desculpe, gente. Agora mesmo eu estou fazendo os cálculos aqui rapidinho. Moção aí com uma população de 34 mil habitantes, está com uma faixa aí de 6,4% de pessoas contaminadas. Isso dentro do que está nesse relatório. Santo Inês está com 3 mil e pouco, mas mesmo assim está 4 e alguma coisa, menor do que a Monção. Então, se eu votar sim no requerimento, no decreto, e votar sim no requerimento, aí eu vou estar tipo aquele vereador, nem sim nem não. Então, por isso que eu voto sim no projeto, concordando com o projeto, e aguardando mais um tempo as coisas melhorar para dar um ok aí para essa outra situação aí do requerimento. Voto sim no decreto. Vereador Mário Cardoso. Voto sim, presidente. Vereador Chapreu. Voto sim, presidente. Vereadora Lindolene. Presidente, o decreto terá meu voto favorável, porém, eu gostaria de deixar registrado aqui em ata, e eu vou falar também com a prefeita, que deveria se intensificar as ações na medida de passar mais informações, que seja mais cobrado da população, porque o que acontece? O decreto está em vigor, nós estamos aí vivendo de decreto desde o dia 17 de março. Nossa preocupação, quando a gente aprova esse decreto, quando é lançado um decreto, se mostra, se tem uma preocupação da gestão, do legislativo municipal, mas o que a gente vê é que a população, a maioria da população, não dá importância para isso. Muitas pessoas estão vivendo, estão abrindo seus comércios de formas irregulares, escondido. Se tem um decreto, então, que seja intensificado, botar carro de som, falar com a população, ser mais claro com a população que o decreto está em vigor, porque as pessoas não estão obedecendo. Quando for para flexibilizar esse decreto, também tem que haver essas informações para a população, porque a gente coloca o decreto, mas as pessoas não estão obedecendo. Eu quero fazer essa colocação, e o decreto tem meu voto. Vereador Mozanel. Vai haver um contrassenso até por conta do próprio requerimento do vereador Alex, né? Ele botou esse requerimento, inclusive, vai criar aí um contrassenso com o decreto. Então, vereador Alex, eu vou fazer o seguinte, eu vou acompanhar o decreto, e mais assim, seria até interessante ele pedir isso em off aqui, para que você pudesse retirar o projeto, mas lhe dizendo que teria meu voto, essa que é a verdade. Mas para que não haja um contrassenso, porque a gente vai aprovar um decreto prorrogando, e o seu requerimento seria justamente para fazer a abertura. E, então, assim, eu quero deixar muito claro que teria meu voto, tem meu voto, a questão do seu requerimento, mas para não haver um contrassenso até da minha parte, a gente vai ter que acompanhar o requerimento. Requerimento não, o decreto. Eu quero só dar uma contribuição aqui, só uma contribuição. Porque está tendo, às vezes, tá tendo a questão do requerimento do vereador Alex, ele é um requerimento válido. O decreto também, ele é válido. Porque, assim, no decreto, nós estamos falando só de uma situação só. O Alex está falando só de um destaque. É isso que a gente tem que começar a observar. O Alex vota no decreto. Ele vai votar no decreto e vai votar também no requerimento dele. Ele está fazendo só uma ressalva com relação à questão
dos cultos religiosos. O que é interessante a gente fazer? É interessante depois nós discutirmos essa questão, né? Discutimos essa questão só desse destaque que ele está se referindo, e na próxima sessão a gente pode votar esse destaque e criar um decreto legislativo para a gente modificar ou manter esse destaque. É isso que a gente tem que fazer. Muito bem, vereador. Mas é exatamente por isso, Alex. É exatamente por isso, porque assim como entrou todos os dois, o requerimento e o decreto nesse momento, se a gente for votar agora, ele vai ter um contrassenso. Por isso que eu disse que eu ia falar com você em off, para retirar, e se for o caso de colocar depois, aí é outra questão, é outra história. Mas agora, para votar o decreto e votar o seu requerimento, que também é válido, a gente sabe disso, mas tem um decreto que também está sendo válido, muito mais válido, inclusive até porque a gente está vivendo essa questão da pandemia, né? Não estou aqui desmerecendo o requerimento, até porque o meu voto, a dizer, tem meu voto, inclusive, quando você colocou, ele dá os parabéns por esse decreto, até porque a gente que já foi, que tem uma influência assim, e uma amizade muito grande com a religião e com famílias que são religiosas, a gente se sente muito bem no direito de votar como cristão também, enfim. Só que assim, já que está tendo esse contrassenso, como eu disse, tanto do decreto quanto do seu requerimento, seria até interessante, eu, da minha parte, para que não haja aqui, como eu disse, contrassenso, colocar numa próxima sessão para, de fato, ver só esse ponto da questão religiosa, da questão das igrejas, tá bom? Pode ser. Eu ia pedir isso. Meu presidente, só um minutinho aí. Tudo bem, porque assim, eu votei sim no decreto, porque o decreto está se tratando também de outras instituições importantes, que são as questões comerciais. Ele está se referindo mais às questões comerciais hoje no nosso país, aliás, no nosso município. E o requerimento está se tratando mais das instituições religiosas. Então, o vereador dá ela a interpretação correta, entendeu? Então, é só essa questão, entendeu? Eu queria pedir o seu bom senso para a gente discutir isso aqui, aí deixar para a próxima sessão, pode ser? A gente ver isso aqui na próxima sexta. Como é? Eu queria para deixar o requerimento para entrar na próxima sessão, a gente ia discutir ele. Tudo bem, eu concordo. Tudo bem. Obrigado. E pelo decreto, meu voto é sim também. Eu acredito assim, gente, que a gente tem que nos organizarmos sobre essas questões, porque a gente, como o Mojanel falou, a questão da administração vir com esse decreto aí em cima da hora e tal. A questão foi que, como eu já disse, eles finalizaram ontem à noite e falaram comigo se poderia entrar hoje para eles poderem homologar, para ter jurisdição, para ter validade o decreto. Aí eu disse sem problema que a gente ia ver para poder, que é um caso de emergência também, por conta ia ficar para a próxima sexta, a gente ia homologar isso aqui, ia dar muito tempo também, e aí eu pedi para eles mandarem hoje. Mas aí a questão que o Mojanel falou, a partir da próxima sessão, a gente vai falar sobre isso para qualquer documento que viesse para cá, viesse com mais tempo, para a gente poder passar para o grupo, para a gente poder ler, para poder fazer as coisas tudo certinho. Gente, tem alguma coisa ainda, mocinha, para botar em votação? Olha, gente, sem mais nada para o momento, eu encerro aqui nossa sessão. Muito obrigado a todos, que Deus nos proteja. Vamos em paz e o Senhor nos acompanhe. Muito obrigado a todos.